Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de uma das bandas mais icónicas do rock, os Guns N' Roses. Prepare-se para uma jornada eletrizante que começa nas ruas de Los Angeles dos anos 80 e se estende até os dias atuais. Vamos explorar como Axl Rose, Slash e os demais integrantes transformaram-se de jovens rebeldes em lendas do rock, com sucessos estrondosos, controvérsias intensas e uma influência musical que atravessa gerações. Apertem os cintos e aumentem o volume, porque a história dos Guns N' Roses vai começar agora. Os membros fundadores, Axl Rose e Izzy Stradlin, vinham de uma banda chamada Hollywood Rose, enquanto Slash, do FMCKG e Steven Adler tocavam juntos na banda Road Crew. Unindo forças, formaram o Guns N' Roses e logo começaram a se apresentar em clubes de Los Angeles. A primeira formação da banda foi completada em junho de 1985, e logo a banda começou a atrair a atenção na cena musical de Los Angeles com suas apresentações energéticas e estilo único que misturava hard rock, punk e blues. Os shows no circuito de clubes, como o famoso Whisky a GOGO e o Trovador, ganharam notoriedade rapidamente. A energia bruta das performances ao vivo, combinada com a atitude rebelde e carisma dos membros, diferenciava o Guns N' Roses de outras bandas da época. Essa fase inicial foi crucial para construir uma base de fãs dedicada e chamar a atenção das gravadoras. Em 1986, a banda assinou contrato com a Geffen Records. No ano seguinte, lançaram seu primeiro álbum, Appetite for Destruction. Inicialmente, o álbum teve um desempenho modesto, mas com o tempo e a divulgação de videoclipes para músicas como Welcome to the Jungle e Sweet Child O' Mine, o álbum disparou nas paradas, eventualmente se tornando um dos mais vendidos de todos os tempos. Esse sucesso catapultou a banda para o estrelato global, estabelecendo-os como uma das forças dominantes no cenário do rock dos anos 80. Em 1987, lançaram seu álbum de estreia, Appetite for Destruction, que inicialmente teve um desempenho modesto, mas eventualmente se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, impulsionado por isso como Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine e Paradise City. O sucesso do álbum catapultou a banda para o estrelato global. O álbum foi uma explosão de energia e rebeldia, capturando a essência crua e intensa do rock and roll, algo que ressoou profundamente com a juventude da época. Appetite for Destruction foi produzido por Mike Clink e trouxe uma mistura poderosa de hard rock, punk e blues, combinada com letras que exploravam os excessos da vida urbana. Welcome to the Jungle, com seu riff icónico e a energia frenética de Axl Rose, rapidamente se tornou um hino do rock. Sweet Child O' Mine, com seu solo de guitarra inesquecível de Slash, demonstrou a capacidade da banda de criar baladas poderosas. Paradise City tornou-se outra marca registrada, com seu refrão cativante e estrutura dinâmica. A repercussão do álbum foi ampliada pela constante presença da banda na MTV, com videoclipes que capturavam a essência visual e performática do Guns N' Roses. Esse sucesso garantiu-lhes uma base de fãs internacional e os levou a realizar turnês massivas ao redor do mundo. Appetite for Destruction não só consolidou a posição da banda no panteão do rock, mas também redefiniu os padrões do gênero, influenciando inúmeras bandas que surgiram posteriormente. O segundo álbum, GN Release, foi lançado em 1988 e apresentou uma abordagem diferente em comparação com Appetite for Destruction. Este álbum consistia de um lado acústico e outro elétrico, combinando faixas ao vivo de um EP anterior, Live. *Like a Suicide, com novas canções acústicas. GN Release incluiu a controversa One in a Million, cujas letras provocaram críticas por serem consideradas ofensivas e preconceituosas. A banda, especialmente Axl Rose, defendeu a música como uma expressão artística e um reflexo das experiências pessoais e visões do vocalista. Apesar das polêmicas, GN Release também trouxe sucessos como Patience, uma balada acústica que se destacou pela melodia suave e o assobio característico de Axl Rose. Patience mostrou um lado mais introspectivo e sensível da banda, contrastando com a imagem rebelde e agressiva predominante em seu trabalho anterior. Embora GN Release não tenha alcançado o mesmo nível de aclamação crítica e comercial que Appetite for Destruction, o álbum ainda reforçou a popularidade da banda e mostrou sua versatilidade musical. As vendas foram robustas, e o álbum alcançou múltiplas certificações de platina. Além disso, a mistura de faixas acústicas e elétricas ampliou o apelo da banda, atraindo tanto os fãs de hard rock quanto os de música acústica. GN Release consolidou ainda mais a posição do Guns N' Roses como uma das bandas de rock mais importantes do final dos anos 80. No
No início dos anos 90, a banda começou a enfrentar problemas internos significativos. Steven Adler, o baterista original, foi demitido em 1990 devido ao seu abuso de drogas, que comprometia sua capacidade de tocar e de participar das atividades da banda. Matt Sorum, ex-baterista do The Cult, foi contratado como seu substituto, trazendo uma nova energia e estabilidade rítmica ao grupo. Em 1991, mais uma mudança na formação abalou a banda. Izzy Stradlin, guitarrista rítmico e um dos principais compositores, decidiu sair devido a diferenças pessoais e insatisfação com o estilo de vida caótico do grupo. Gilby Clarke foi recrutado para preencher a lacuna deixada por Stradlin. Essas alterações na formação, embora necessárias, começaram a revelar as fissuras nas relações internas da banda. As tensões entre H.L. Rose e os outros membros, especialmente Slash, começaram a crescer. H.L., conhecido por sua personalidade dominante e visão artística inflexível, frequentemente entrava em conflito com Slash sobre a direção musical e as decisões de gerenciamento da banda. Essas disputas internas culminaram na saída de Slash em 1996, um golpe significativo para a banda, dada a popularidade e o talento único do guitarrista. A saída de Slash foi seguida pela partida de Duff McKagan, o baixista, e de Matt Sorum, o baterista, no mesmo ano. As saídas consecutivas de membros-chave deixaram H.L. Rose como o único membro original restante. Este período de tumulto interno marcou o fim de uma era para o Guns N' Roses, levando a uma reestruturação completa da banda e a uma pausa prolongada na produção de novos álbuns. A instabilidade interna durante esses anos afetou não apenas a dinâmica da banda, mas também sua capacidade de manter o mesmo nível de sucesso e produtividade que haviam alcançado anteriormente. H.L. Rose manteve a banda ativa com novos membros e começou a trabalhar em Chinese Democracy, um álbum que levou mais de uma década para ser concluído. A partir de meados dos anos 90, H.L. recrutou uma série de músicos talentosos para substituir os membros originais, incluindo guitarristas como Bucktip, Robin Fink e Ron Bumblefoot Tal, além de outros colaboradores. A produção do álbum tornou-se lendária não apenas pela longa duração, mas também pelas mudanças frequentes de pessoal e as vastas somas de dinheiro investidas. Durante esse período, a banda continuou a fazer turnês, apresentando tanto clássicos do Guns N' Roses quanto novas músicas que eventualmente fariam parte de Chinese Democracy. Os fãs aguardavam ansiosamente, mas com o passar dos anos, muitos começaram a duvidar se o álbum realmente seria lançado. Finalmente, em 2008, Chinese Democracy foi lançado, marcando o primeiro álbum de estúdio do Guns N' Roses em 15 anos. O álbum apresentou uma sonoridade diferente, incorporando elementos de rock industrial e eletrónico, refletindo as influências variadas dos novos membros da banda e as ambições artísticas de H.L. Rose. As críticas foram mistas, enquanto alguns elogiaram a produção e a ousadia de Rose em explorar novos territórios musicais, outros sentiram que o álbum não estava à altura dos clássicos da banda. Comercialmente, Chinese Democracy não alcançou o mesmo nível de sucesso que os álbuns anteriores. Apesar de estrear em terceiro lugar na Billboard 200 e vender razoavelmente bem, não conseguiu atingir as vendas astronómicas de Appetite for Destruction ou Use Your Illusion. Embora o álbum não tenha sido o sucesso avassalador que muitos esperavam, ele solidificou a determinação de H.L. Rose em continuar a trajetória do Guns N' Roses, mantendo viva a chama de uma das bandas mais icónicas do rock, mesmo em meio a desafios consideráveis. Em 2016, a banda anunciou que H.L. Rose, Slash e Duff McKagan estavam se reunindo para uma turnê chamada Not in This Lifetime Tour. Esta notícia foi recebida com enorme entusiasmo pelos fãs, muitos dos quais haviam perdido a esperança de ver a formação clássica reunida novamente. A turnê marcou a primeira vez em mais de 2 décadas que H.L., Slash e Duff se apresentaram juntos no palco. Not in This Lifetime Tour começou em abril de 2016 e rapidamente se tornou um fenómeno global. Os ingressos se esgotaram em minutos, e os shows atraíram multidões massivas em estádios e arenas ao redor do mundo. A química entre H.L., Slash e Duff era palpável, trazendo de volta a energia e a magia que haviam caracterizado as performances da banda no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os concertos incluíram um repertório abrangente, com clássicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City e November Rain, além de algumas surpresas e covers que agradaram tanto aos fãs antigos quanto aos novos. H.L. Rose, conhecido por sua presença de palco elétrica e voz poderosa, mostrou que ainda tinha o que era preciso para liderar a banda, enquanto os solos icónicos de Slash e a linha de baixo firme de Duff McKagan reconectaram a essência do som original do Guns N' Roses. A turnê Not in This Lifetime Tour foi um enorme sucesso financeiro e de crítica, se tornando uma das turnês mais lucrativas de todos os tempos. Ela não só reafirmou a relevância do Guns N' Roses no cenário musical contemporâneo, mas também fortaleceu a ideia de que, apesar de todos os altos e baixos ao longo dos anos,
a banda ainda tinha muito a oferecer aos seus fãs. O sucesso da turnê abriu caminho para mais projetos futuros e consolidou ainda mais o legado duradouro de Guns N' Roses na história do rock. Guns N' Roses é uma das bandas mais icónicas do rock, com uma influência duradoura na música e na cultura pop. Desde sua formação em 1985, a banda se destacou por sua atitude rebelde, performances eletrizantes e músicas que definiram uma geração. Suas canções, como Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle e November Rain, continuam a ser populares, frequentemente tocadas em rádios, filmes e eventos, garantindo que novas gerações descubram e apreciem seu som único. A banda mantém uma base de fãs devotada, que acompanha cada lançamento e turnê com entusiasmo. Esse fervor se deve, em grande parte, à personalidade carismática dos membros, especialmente do vocalista Axl Rose e do guitarrista Slash, cuja presença no palco e talento musical deixaram uma marca indelével na indústria musical. A longevidade e a vitalidade das turnês, como a recente Not In This Lifetime Tour, demonstram que a banda ainda tem um apelo significativo e uma capacidade incomparável de conectar-se com o público. Além da música, Guns N' Roses também é conhecido por suas controvérsias, que vão desde atrasos em shows até brigas internas e comportamentos excêntricos. Essas controvérsias, longe de prejudicar a banda, muitas vezes contribuíram para sua mística e notoriedade, alimentando a curiosidade e a fascinação do público. A combinação de carisma, controvérsias e talento musical garantiu seu lugar na história do rock and roll. Guns N' Roses não é apenas uma banda, é um fenómeno cultural que influenciou incontáveis artistas e continuará a ser uma referência no mundo da música. Seu legado é um testemunho do poder duradouro do rock, capaz de transcender épocas e unir gerações em torno de uma paixão comum. E assim concluímos nossa jornada pela história da icónica banda Guns N' Roses. Desde o lançamento de Appetite for Destruction até suas apresentações lendárias ao redor do mundo, o Guns N' Roses deixou uma marca indelével no cenário do rock and roll. Com sua mistura única de atitude rebelde e talento incomparável, eles continuam a influenciar gerações de músicos e fãs. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem musical. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre as maiores bandas de todos os tempos. Deixe nos comentários qual é a sua música favorita do Guns N' Roses e suas memórias mais marcantes com a banda. Até a próxima!